dia a todos, bem-vindos para mais um programa do Domingo dos Pequeninos do Senhor. E eu sou o meninão. E eu sou a menininha. E Seremos os apresentadores de hoje. Estamos no tempo comum. Tempo da gente pensar mais sobre o nosso dia a dia. E o que nos atrai? E que chama a nossa atenção? E o que provoca na gente vontades? Estes são os temas de hoje. Mas, antes de entrarmos em todos esses temas, vamos receber o bom dia do Padre? Bom dia, pequeninos e pequeninas do Senhor. Bom dia também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Tempo comum, parece tudo normal. Mas para nós cristãos católicos, é tempo de missão. Saímos deste tempo pascal, a ressurreição de Jesus, que nos proporciona viver no ressuscitado, crendo, acreditando nele. A nossa alegria e a nossa gratidão, a nossa missão, continua nesse tempo, na vida de todos, de maneira muito especial na vida dos pequeninos e pequeninas do Senhor. E assim, com grande alegria, iniciemos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Obrigado, Padre Américo. É sempre muito bom iniciar o programa com as boas-vindas do Padre, né? Já nos traz uma paz. Vamos agora à leitura do Evangelho deste domingo. Vamos escutar a palavra de Deus. Olá, Nani. Olá, naninhas. Sejam bem-vindas. Qual é o Evangelho de hoje? Olá, menininha! Olá, meninão! Olá, pessoal! Vamos ler com vocês agora o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é de João, capítulo 6, versículo 41 a 51. Naquele tempo, os judeus murmuravam então contra Jesus, porque ele dissera: Eu sou o pão descido do céu. E diziam: Esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora: Eu desci do céu. Jesus lhes respondeu: Não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. E está escrito nos profetas: E todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão, é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Este é o Evangelho de hoje. Agora é com você, menininha e meninão! Obrigada pela linda leitura, Nani e naninhas. O Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho do domingo passado. E Jesus reforça que ele é o pão da vida. No programa do domingo passado, os caipiras Juca e Joca, mesmo fazendo confusão, conseguiram explicar sobre o pão da vida. Mas, na passagem de hoje, Jesus revela um ponto a mais. E muito interessante, por sinal. Ele fala: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Também nessas passagens, algumas pessoas não conseguiram entender como Jesus pode ser o pão descido do céu e perguntaram-se entre eles: Este não é Jesus, o filho de José, cujo o pai e a mãe nós conhecemos? Como diz agora: Eu desci do céu? Será que esses dois pontos estão relacionados? E principalmente, qual o ensinamento que Jesus quer nos passar? Para entendermos tudo isso, nós vamos chamar os nossos cientistas preferidos. Exato! Olá, Bigman! Olá, Lilica! Olá, Borboletinha! Sejam bem-vindos! Oi, pessoal de casa! Olá, pessoal de casa! Oi, pessoal de casa!
Estamos aqui direto do nosso laboratório para participar de mais esse programa e fazer muitos experimentos muito bacanas. E qual é a dúvida de hoje, menino e meninão? Bickman, no evangelho de hoje, Jesus revela que ninguém pode vir a ele, Jesus, se o Pai, que é Deus, que enviou Jesus, não atrair a pessoa. E também tem pessoas que não conseguem entender como Jesus pode falar que veio do Pai do céu, sendo que Jesus nasceu de Maria e José, seu pai. Como podemos entender isso? E essas duas dúvidas estão relacionadas? Ah, muito interessante as dúvidas! E para começar a entender, é preciso saber que sim, esses dois pontos estão relacionados, como também eles estão relacionados com a revelação que Jesus é o pão da vida. Sim, Jesus nasceu de Maria. E José criou Jesus como filho. Mas Jesus veio por vontade de Deus. Quando um casal quer ter um bebê, papai e mamãe quiseram ter o bebê, decidem e agem para ter o bebê. Papai e mamãe decidem e a graça de Deus faz com que o bebê nasça. Jesus foi diferente. Foi por vontade de Deus e não vontade do homem. Por um querer de Deus que o Verbo se fez homem, Jesus Cristo. Foi um querer de Deus e um aceite de Maria, o sim de Maria. Mas para entender este grande evento que acontece na história da humanidade, também precisamos entender os ensinamentos de Jesus. É preciso escutar a voz interna. Os ensinamentos externos, ou seja, a voz externa sobre as verdades eternas, não farão sentido às pessoas se elas não escutarem a voz interna. De nada adianta os ensinamentos, mesmo que venham de Jesus, se não escutarmos a voz interna, que é Deus. Por isso, o Pai atrai. Bem interessante, Bickman, mas eu ainda estou na dúvida. Então, para entender os ensinamentos de Jesus, é preciso que Deus atraia a pessoa? E como isso acontece? Primeiro Deus atrai ou primeiro vem o ensinamento de Jesus? Ah, muito boa pergunta, menininha. E para respondê-la, chegamos no momento mais aguardado do programa de hoje, porque é hora do... Experimento! Sim, é hora do experimento! E para entendermos as dúvidas de hoje, não faremos um, mas faremos dois experimentos. O primeiro experimento, o experimento da ilusão ótica aquática. E o segundo experimento, o experimento da atração magnética. Vem com a gente! Não, pessoal, pra cá. Borboletinha, pega a taça de vidro. Eu não colo não, ó. Temos aqui uma taça de vidro que está vazia. Então, se eu coloco ela aqui na frente da câmera e ponho o meu dedo da sua direita para a esquerda, você olha exatamente isso. O meu dedo movendo da direita para a sua esquerda. Borboletinha, pega o jarro de água. Agora, vamos imaginar que esta água aqui seja o mundo em que vivemos, as realidades que vivemos, que escutamos, que tocamos e que sentimos. Vamos ver agora o que acontece quando eu ponho o dedo, movimento o dedo da sua direita para a sua esquerda. Olhem só, eu estou movendo o dedo novamente, da sua direita para a sua esquerda. Só que agora você vê diferente, você vê o contrário, você vê ao contrário. Isto também ocorre na minha imagem, que você está vendo do outro lado da taça. Vocês estão vendo distorcido, vocês estão vendo ao contrário. Isso acontece porque a curvatura
estrutura da taça combinada com a água, que tem uma densidade de matéria diferente, causam essa distorção, essa ilusão óptica. Que legal! Por causa da água, vemos agora as coisas invertidas. Então para alguém que sempre olhou a jarra com água, dentro sempre viu invertido e não enxergou o que realmente acontece. Precisamente, meninão, é o que acontece nas coisas desse mundo. As pessoas que estão apegadas somente ao que veem, ao que escutam e ao que tocam estão iludidas, assim como a ilusão provocada pela taça com a água dentro. Eles não conseguem ver a verdade que está atrás ou, na verdade, acima. E, infelizmente, os ensinamentos de Jesus não fazem sentido a eles, não os atrai. E por falar em natação, vamos para o segundo experimento. Isso mesmo, Lilica. Vamos para o experimento agora da atração magnética. Vem com a gente. Opa, pra cá. Temos aqui um parafuso E um fio de cobre. e um fio de cobre. E vamos enrolar o fio de cobre deste jeito aqui. Agora vamos imaginar que este cobre e este parafuso é a gente. Então vamos colocar essa menininha aqui. Vamos pegar agora esses 5 clipes. E vamos imaginar que cada clipes desse daqui é um ensinamento de Jesus. Verdade? Jesus fala sobre amor, sobre Deus, sobre o céu. Vamos agora aproximar a pessoa aos ensinamentos de Jesus. Viu? Nada acontece. Exatamente. Agora, vamos pegar uma pilha e vamos imaginar que a pilha é a voz interna de Deus em nós. Quando os ensinamentos de Jesus são apresentados a uma pessoa, mas esta pessoa está iludida com o que entende do mundo, ou seja, igual a jarra, igual a taça com água, os ensinamentos de Jesus não o atraem, não faz sentido e nada acontece. Mas quando esta pessoa está aberta para enxergar mais do que os olhos podem ver, mais do que o ouvido pode escutar e mais do que a mão pode tocar, neste momento a pessoa está aberta para escutar a voz interna. E aí, os ensinamentos de Jesus passam a fazer sentido para a pessoa e começam a atrair. Nossa, que legal! Começam a atrair e atraem e entram no seu coração. Que legal, Bic Mililica! Então, o que Jesus nos ensina está totalmente ligado com o Pai atrair a pessoa. Um não corre sem o outro. Precisamente, menininho e meninão, Maria é mãe de Jesus e José é o pai que adotou Jesus, acolheu Jesus e cuidou de Jesus durante toda a sua vida aqui neste mundo. Mas tudo isso aconteceu porque Deus quis assim e enviou seu filho a este mundo através de Maria, que disse seu sim. José também disse o sim. Maria e José disseram sim à vontade de Deus
porque escutaram a voz de Deus e, escutando a voz, conseguiram ver a verdade que está acima do que os olhos podem ver, do que os ouvidos podem escutar e do que a mão pode tocar. E tudo isso começou a fazer sentido para eles e foram atraídos a Deus. Então, quem não escuta a voz de Deus não consegue enxergar a realidade, só consegue enxergar o que os olhos podem ver, como na passagem do Evangelho de hoje, que algumas pessoas não conseguiram entender como Jesus pode ter vindo do céu, mas ter nascido de Maria. Esse foi o melhor experimento de todos. Precisamente, Lilica, experimentos realizados, dúvidas esclarecidas, anotações feitas, está na hora de fazermos o experimento que ainda não conseguimos resolver. Bigman, eu sei por causa que seu cabelo fica branco. Por causa que se você tá, a sua idade está muito velhinha, aí seu cabelo fica branco, aí não volta ao normal. Mas não, o problema não é a cor, o problema é esse ninho de pombo que se formou, esse rabo de gambá. Isso vai ficar para um próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal! Tchau! Obrigado, Bigman, Lilica e Borboletinha. Muito legal os experimentos. Entendemos melhor que Jesus é o pão da vida eterna, e que para entender os ensinamentos de Jesus, que é a voz externa, é preciso também escutar a voz interna. Que é a voz de Deus. Assim conseguiremos entender o que Jesus nos ensina e conseguiremos enxergar a verdade. A gente consegue enxergar além do jarro de água e sem distorções. Entenderemos que Jesus é o pão da vida descido do céu, e que Deus Pai quis que ele nascesse em uma família. E entendendo as verdades eternas que estão no ensinamento de Jesus, seremos atraídos por elas. E como fazemos isso? Rezando. Afinal, rezar é conversar com Deus. Para rezar direito, precisamos nos recolher, ficar em um cantinho em silêncio, tranquilo e conversar com Deus. Conversando, as verdades reveladas por Jesus serão esclarecidas e a pessoa será atraída a elas. Então, pessoal, fica aí a pergunta: o que te atrai? Espero que seja Deus Pai. E Lição aprendida é lição seguida. Menininha, infelizmente nosso tempo acabou, mas seu domingo só está começando, então aproveite para passar em família e com Deus. Na semana que vem estaremos aqui para mais um Programa O Domingo dos Pequeninos do Senhor. Abraços e fiquem com Deus. Vamos jogar para as bênçãos finais do nosso querido Padre e em seguida a partilha do pãozinho. Tchau, pessoal. Ótimo domingo a todos. Tchau, tchau. Excelente domingo. Fiquem com Deus. Pequeninos e pequeninas do Senhor, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nesses programas todos os domingos, é com alegria que agora vamos dar a bênção de envio. A Páscoa semanal para nós é o domingo, para que nós nos alimentemos do Cristo vivo e ressuscitado, para que, alimentados, possamos, na alegria e na gratidão, amar e servir as pessoas. E assim, que o Espírito Santo ilumine a todos na missão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos uma santa semana e uma santa missão. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Obrigado, Senhor, pelo pão que coloca em nossa mesa. O pão nosso de cada dia, o pão que alimenta a carne, fruto do nosso trabalho e doação aos mais necessitados. Meninas, vocês podem partilhar o pão? Claro, pai. Obrigada! Obrigada! Mais importante que partilhar o pão de cada dia é partilhar o amor de Cristo, que é o pão da vida.
pão da nossa alma. Amém? Amém. Bom domingo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, com as crianças e jovens, pelas famílias e por Deus.